O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras, aquelas que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia passar adiante. Eles, porém, insistiram com ele. Eles disseram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos a Páscoa do Senhor. Nós somos a igreja peregrina neste mundo. Somos os discípulos que caminham e buscam fazer a vontade do Senhor. Este Evangelho nós o lemos na quarta-feira da primeira semana da Páscoa, na semana passada. Vocês devem se lembrar. É o Evangelho que narra em Lucas. É o único evangelista que nos conta esta passagem. Marcos cita 2 versículos somente sobre este evento, mas Lucas nos narra toda a saga daqueles 2 discípulos que deixam Jerusalém e vão a caminho para Emaús, esta cidade que os biblistas pensam dista, como diz no Evangelho, 11 quilômetros, alguns até falam um pouco mais, mas mais do que um lugar físico, mais do que uma caminhada física para aqueles discípulos,
Este evento fala de nós, como igreja, da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa experiência daqueles fatos. Chama a atenção que, na primeira leitura, o discurso de Pedro, logo após a vinda do Espírito Santo, narra os fatos, que Jesus de Nazaré, crucificado pelas lideranças, foi ressuscitado por Deus. E no texto do Evangelho, quando Jesus se coloca na caminhada junto daqueles discípulos, ele pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando? E eles contam exatamente a mesma coisa. Ao mesmo que Pedro disse naquele discurso, que é a mensagem da igreja, nós, a Igreja Católica, proclamamos que o Senhor crucificado é o ressuscitado, e Deus o ressuscitou dos mortos, e todo aquele que nele confia tem a vida eterna. Essa é a proclamação da igreja ao longo de tantos séculos. Pedro a fez cheio do Espírito Santo. Aqueles dois discípulos também fizeram, cheios de tristeza e de decepção. As mesmas palavras, praticamente ditas segundo ângulos muito distintos. Pedro experimentando na comunidade a presença do Espírito que os impulsionou a sair de Jerusalém para pregar o Evangelho, e aqueles dois que, desanimados, saem também de Jerusalém e pregam o Evangelho às avessas. Eles contam a crucifixão do Senhor, vendo nela a morte. Nós, igreja, somos chamados a pregar a mesma crucifixão, a mesma cruz, o mesmo local de morte, como símbolo da ressurreição e da vitória. Mas para isso há um caminho a ser feito, porque nossa pregação, se não parte do encontro profundo com o Senhor, torna-se uma pregação vazia. Na nossa caminhada, neste ano de 2020, se Jesus colocasse o nosso caminho, ou se entrasse num dos grupos de WhatsApp que temos na internet, perguntaria: sobre o que vocês conversam? E nós diríamos para ele: você é o único que não sabe das coisas que têm acontecido, Jesus. Como uma pandemia assola o mundo inteiro, como todos estamos sem rumo, desnorteados. Qual é a resposta que nós daríamos ao Senhor? Porque Ele, mais uma vez, na sua cruz e ressurreição, faz-se presente na nossa história, nessa história que nós experimentamos. E nós somos desafiados a olhar para os sinais de morte do tempo presente e decidir aquilo que vamos ver. Se veremos a vitória do Cristo sobre a morte ou se permaneceremos nos sinais de morte. O discurso dos discípulos tristes de Emaús fala exatamente tudo o que aconteceu. É verdade que algumas mulheres foram até lá, não encontraram seu corpo, até viram anjos que disseram que ele ressuscitou. Os discípulos foram até lá, viram o túmulo vazio, mas ninguém viu a Jesus. É isso que nós dissemos, é isso que proclamamos. No dia da Páscoa, este evento, lembram? No Evangelho de João, na tarde daquele dia, quando Pedro e João vão até o túmulo, encontram um túmulo vazio. Esta é a proclamação da igreja, mas para que ela seja uma proclamação de ressurreição, é preciso que façamos a experiência do Cristo. É preciso que o reconheçamos. Cristo caminha conosco, mesmo que nós o ignoremos, ou ignoremos a sua presença, como aqueles dois discípulos. Não sabiam que era Jesus, mas ele caminhava com eles. E quando eles contam daquilo que acontece, a sua versão triste dos fatos, Jesus lhes chama a atenção. Ele fala das Escrituras, dos profetas, ele fala daqueles que nos deram a lei, ele conta como Deus agiu através da história e como ele, Jesus, é a realização plena do plano de Deus. Como ele deveria, sim, passar pela morte, pela entrega na cruz, para então ressuscitar. A experiência bíblica, eu não estou falando daqueles que viveram naqueles tempos, eu estou falando da nossa. Quando nós nos deixamos interpelar, questionar pela palavra de Deus, quando nós nos abrimos a ela, quando dedicamos tempo à leitura da palavra de Deus,
nós o compreendemos. A missa é sempre assim, não é? A mesa da palavra que nos é entregue, partilhada neste momento, e depois a mesa da Eucaristia, da comunhão, do outro nome que podemos dar, da partilha. Após a mesa da palavra, Jesus, ao cair do dia, e no cair do dia, para os judeus já é o outro dia, aquele era o dia da ressurreição, era aquele domingo, no fim do dia já era o outro dia, podemos dizer assim, no amanhã da ressurreição, no depois da ressurreição, hoje, nós, no cair daquele dia, os discípulos veem que Jesus continua a caminhada, aquele homem, não reconheciam ainda Jesus, mas viam uma luz. Eles chamam Jesus para ficar com eles, fica conosco, pois já é tarde. Até parece que é Jesus quem receberia algo. Eles é que pedem aquela luz, que a luz não os abandone. E ele, ao entrar na casa deles, ele se faz o dono da casa. Ele é que toma o pão, ele dá graças, ele parte o pão e os entrega. E neste momento ele desaparece. E os discípulos reconhecem Jesus quando o pão é partilhado. É preciso a caminhada na sua palavra, para que a palavra fale ao coração. É preciso a experiência da partilha do pão. Na palavra e na Eucaristia, a Igreja reconhece Cristo ressuscitado. E nós, sem poder participar da Eucaristia, nas nossas casas, no desânimo desta quarentena do ano de 2020, também nós temos a oportunidade de receber a palavra, de ler a Bíblia, de meditá-la nos nossos corações, de deixar que o Senhor fale a nós e de plenamente participar da partilha. Nós não participamos fisicamente da Eucaristia. Eucaristia que nos move a transpor o tempo, o espaço do local da celebração e ser vivida nas nossas vidas. Sempre que recebemos a Eucaristia, vemos a partilha fora da igreja, não recebemos de fato. Nós participamos plenamente da Eucaristia que é a entrega. Alguns veem a morte na cruz, outros veem a entrega, a partilha, o partir o pão. A vida partilhada no pão partido. E isso, mesmo nas nossas casas, nós podemos fazer. Uns com os outros nós podemos fazer. Nas redes sociais, nós podemos partilhar a vida. Aqueles que têm condições dos seus bens materiais podem também partilhar a vida. Não pensemos que não participamos da Eucaristia quando não vamos à missa neste tempo. Nós não participamos de fato quando não partilhamos nossas vidas. Quando o Evangelho, a pergunta de Deus a nós, não recebe a resposta que ela exige, a nossa partilha. Que o Senhor nos ajude a repensarmos nossa vida e o mundo. Temos as respostas em nós. O cristianismo já deu a resposta. O Senhor Jesus já nos deixou o que precisávamos. Que Ele nos ajude nessa jornada. Que neste tempo de recolhimento, de profunda partilha, nós o reconheçamos ao partir o pão desta Eucaristia aqui celebrada, que chega até nós de modo extraordinário neste tempo, mas também das nossas vidas que se tornam partilha e que chegam até os nossos irmãos e irmãs. Nós e o mundo reconheceremos o Senhor, onde quer que a vida e o pão sejam partilhados. Assim seja. Fiquemos em pé e juntos, queridos irmãos e irmãs, professemos a nossa fé.